Como adiantamos há uma semana, Vasco anuncia acordo com os seus atletas e agora está em dia com o elenco profissional. Você vai saber detalhes já nesse AVNews. Vamos falar sobre a novela Guarim. Vai embora ou não vai embora? Também sobre Raul, será que esse já foi? Ou ainda pode ter algum tipo de reviravolta? Vamos ouvir Germancano, que vai dizer da sua vontade de enfrentar um time aqui no Brasil. E outras informações, como por exemplo, a surpreendente capa. Hoje, no Twitter do Vasco, teve brincadeira com a galera para lançar a parceria da nova armadura Cruz Maltina. Essas e outras informações nessa sexta-feira, já aqui no AVNews. Mas antes... Cadê? Vem, guitarrinha! Vem, guitarrinha! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos desse AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Nessa sexta-feira, dia 10 de julho, véspera do final de semana, que você tenha um bom final de semana. Bom, hoje aconteceu uma notícia que o canal Atenção Vascaínos vem dando aqui há mais de uma semana. Por isso que a gente pede sempre paciência. Não estamos aqui de brincadeira. Estamos aqui correndo atrás da informação. Quando nós dissemos na semana passada que os pagamentos sairiam pelo menos até a sexta-feira, mais tardar segunda ou terça, não saiu, muita gente ficou ofendida, achando que de alguma forma o Vasco estaria burlando, não estaria certo, que nós estaríamos aqui aumentando. Gente, de forma nenhuma. Vamos ter um pouco mais de paciência, de calma. Se a gente dá a informação, acreditem na informação. Acho que não tem o porquê de vocês desconfiarem de um canal que há 15 meses busca sempre a excelência na notícia. E aconteceu. Hoje o Vasco soltou uma nota oficial, como nós anunciamos isso aqui há muito tempo, fez um acordo em relação a salários atrasados desse ano e também em premiações e direitos de imagem do ano de 2019. Além também de jogadores que tinham para receber há mais tempo, que estão há mais tempo no clube. Tudo isso seria feito com uma divisão em 12 meses. E foi exatamente concluído assim. A dúvida seria no pagamento de 1 mês ou 2 meses dos 3 em aberto. Pelo cálculo do Vasco, o quarto mês só vai vencer em junho, no dia 20 de julho. Então o Vasco, hoje, fazendo esse acordo, está em dia. Vamos então ouvir a leitura da nota oficial, em que o Vasco mostra claramente a sua intenção de estar em dia, de fazer um acordo com os atletas e também de mostrar que, em função até desses problemas de atraso, não conseguia fazer acordo para diminuição de salário em função da pandemia da Covid-19. Vamos então à nota sobre os pagamentos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nota oficial. O Clube de Regatas Vasco da Gama informa que repactuou 100% dos valores ainda devidos aos atletas do Departamento de Futebol Profissional, dando um importante passo para o reequilíbrio financeiro do clube. Nessa sexta-feira, dia 10 de julho, teve início a quitação da primeira parcela desses acordos, assim como foi realizado o pagamento integral do mês de maio. O clube agradece aos atletas que mais uma vez demonstraram sua confiança na diretoria administrativa e comprovaram sua relação de parceria com o clube, sendo fundamentais para a celebração dessa operação financeira. Vale lembrar que, diferentemente de vários clubes brasileiros, o Vasco da Gama optou por não reduzir os vencimentos dos jogadores em meio à pandemia da Covid-19, apesar dos reconhecidos prejuízos decorrentes da paralisação do futebol. Para vencer as dificuldades agravadas pela atual circunstância, a diretoria administrativa conduziu um processo de reorganização das dívidas junto aos atletas do futebol profissional, com a repactuação dos salários devidos, março e abril de 2020, além de todo o passivo restante, incluindo os direitos de imagem. Só para confirmar, o Vasco pagou o mês de maio e uma parcela já desse acordo de 12 vezes. O Vasco colocou o mês de março e o mês de abril como meses em atraso, março vencido em abril, abril vencido em maio. E embolou também com tudo que estava em atraso do ano passado. Em função disso, dividiu em 12 meses, não dá para a gente dizer quanto por mês, depende de cada jogador. O mais importante é o seguinte, 95% do elenco já assinou, deu ok. Alguns apenas
estão discordando, uns em função de premiações mais antigas do que 2019, mas vão chegar a um acordo. E tem a situação envolvendo o Raul, que realmente não acertou, e é um assunto que a gente vai falar já já. Mas hoje a situação é exatamente essa. Muita gente também pergunta, e o dinheiro do sócio-torcedor? Bom, hoje eu fui conversar com o Carlos Leão, o VP de Finanças do Vasco, e ratifiquei aquela informação. O pagamento é feito para o torcedor em parcelas ou à vista, no máximo em até 6 vezes. E esse dinheiro chega sempre 30 dias depois. Então, no caso, o Vasco vai receber a sua primeira parcela do depósito do sócio-torcedor no final de julho, pelo dia 25, porque até o dia 25 de junho o Vasco da Gama tinha a expectativa de receber ainda mais gente se associando. E os cartões, por exemplo, demoram 30 dias para o repasse. O Vasco poderia até receber antes, a gente informou isso aqui, porque a FENG recebe esse dinheiro, mas a FENG cobra normal, porque é administradora do dinheiro, de 0,8 a 1,4 de juros. E é um valor que o Vasco não quer pagar em função do valor que o Vasco tem para receber. Então o dinheiro vai entrar, o primeiro bom montante, no final desse mês de julho, porque completa 30 dias da última situação de associação envolvendo ainda a Black Friday. Tem gente entrando ainda, mas essa galera pode estar pagando à vista, entra já. Pode estar pagando no cartão, e aí só daqui a 30 dias a FENG recebe e o Vasco da Gama por consequência. Mas hoje a informação parece incrível, mas é verdade. O Vasco está em dia com seus atletas. Pagou o mês de maio, fez acordo para os meses anteriores, todos os jogadores aceitaram, agora o desafio é para no dia 20 de julho fazer o pagamento do mês de junho e mais uma parcela. E aí o departamento financeiro vai ter que rebolar para conseguir cumprir, porque agora não tem mais desculpa para atrasar. Indefinida continua a situação do volante Raul, mas hoje fui por um outro lado, fui até o Red Bull Brasil, que está em Bragança Paulista, com o Bragantino. E tentei falar com o Thiago Escuro, que é o diretor executivo da equipe de São Paulo, e através da assessoria fiz uma pergunta ao Thiago Escuro em relação ao interesse do Red Bull. E a assessoria me informou que a palavra é bastante clara. O clube não fala sobre contratações, possíveis negócios, enfim. Não desmentiu, mas também não confirmou. Mas de qualquer maneira, a informação que nós temos é exatamente essa. O Red Bull Brasil vem para fazer uma proposta, aliás, já chegou ao Vasco, vai provavelmente pagar a dívida que o Vasco tem para com o Raul, que beira aí em torno de 800 a 850 mil reais, juntando todos os atrasados que nós falamos ontem, vai quitar isso e também vai dar um dinheiro ao Vasco. Longe de ser aquilo que o Vasco poderia ganhar com o Raul, mas talvez entre aí entre 3 e 5 milhões. Aqui é uma especulação, não é nada certo, mas a princípio é por aí. O mercado pagando isso em função da situação, porque o Raul poderia sair a qualquer instante, poderia sair a qualquer momento. Lembrando que até se cogitou a situação do Sporting de Lisboa, que seriam 2 milhões de euros, com o euro hoje a 6, 12 milhões. O Vasco poderia ganhar até metade, 5 milhões, 4 milhões, até 6 milhões, mas é algo que está sendo discutido, porque o Vasco realmente dificilmente vai ficar com o meio-campo Raul. E sem a presença do Raul, ainda em campo, mas sem a presença do Raul talvez para o futuro, o técnico Ramon Menezes hoje voltou a comandar o time. E vai receber na próxima segunda-feira. Falei hoje de manhã com o presidente do Madureira, Elias Duba. Mais uma vez, muito obrigado pelo atendimento ao presidente do Madureira, e ele me confirmou. Igor Catatal e Marcelo Alves estarão se apresentando na segunda-feira. Até falei com os dois atletas hoje. Ambos não quiseram falar nada porque ainda não assinaram, mas vão ficar por empréstimo até o final do ano. Mas olha, se você, torcedor do Vasco, está preocupado, poxa, mas vai contratar jogadores desconhecidos para o Campeonato Brasileiro? Posso dizer a vocês que a partir desse instante em que o Vasco paga os salários, ou pelo menos bota em dia, o Vasco está em dia, não há como discutir isso. Até o dia 20 de julho está tudo em dia. O Vasco pode sim entrar no mercado e brigar por alguns jogadores. É claro que Marcelo Alves e Igor Catatal vão passar por observação, são jogadores promissores, jogadores que o técnico Ramon Menezes até gostou, viu em algumas oportunidades. Os auxiliares, o Thiago Kozlowski e o Júnior Lopes, também gostaram muito. O Thiago, inclusive, respondeu ontem uma pergunta falando da questão da adaptação, que eles têm que ter personalidade, mas Ramon Menezes está cobrando sim da diretoria reforços de mais peso, porque está perdendo o Raul,
vai perder Guarim. E aí, como é que vai ficar? Precisa repor urgentemente. Mas Mário André Mazzuco, com quem falei ontem, muito rapidamente, o Mazzuco hoje ficou incomunicável, ninguém conseguiu falar com ninguém do departamento de futebol, me disse, a gente está sim com alguns nomes, estamos buscando algumas possibilidades, temos muitos oferecimentos, mas já já a gente pode buscar alguma situação nova para dar ao técnico Ramon Menezes um pouco mais de certeza de uma qualificação do elenco. É o que o torcedor espera. O que ele tem certeza mesmo é de um jogador que vem brilhando e deu uma ótima entrevista a Roberta Barroso, repórter da ESPN, Germán Cano. E Germán Cano, a gente foi pensar um pouquinho da entrevista, vou colocar aqui para vocês, deu uma declaração muito legal em relação a enfrentar o Flamengo, a vontade que ele tem. Primeiro, ele vai responder se o Flamengo é realmente o time a ser batido no Brasil e se ele tem vontade de enfrentar o Flamengo. E na sequência, Germán Cano vai falar sobre a sua função, que ele tem cumprido muito bem, de meter gols. Vamos ouvir então o grande matador do Vasco, Germán Cano. Para mí, creo que para mí el mejor equipo es donde está uno, eso es lo que uno siente. Obviamente que Flamengo es un gran equipo con muchísima historia, con grandes jugadores. Bueno, que fue el último que ganó la Libertadores y creo que eso no es algo menor, sino hay que destacar. Sí, me encantaría. Sí, yo llegué aquí cuando se empezó el torneo Carioca y no pude estar en el primer clásico, pero sí, me encantaría poder enfrentarlos. Me trajeron para hacer mi trabajo, que es hacer goles. Hoy por hoy es muy difícil hacer goles, es lo más difícil creo de un partido, y la verdad que estoy preparado y estoy preparándome para ayudar a Vasco, para pelear coisas importantes com o equipo. Bom, vamos ao assunto mais difícil. Olha, eu estou há 34 anos trabalhando com isso, nunca tive tanta dificuldade de informar sobre um assunto como essa situação do Fred Guarim. O Vasco não se posicionou até o momento em que nós estávamos gravando esse vídeo, o que realmente é de se estranhar. O Vasco não se posicionar. E aí? Fred Guarim sai? Fred Guarim fica? Fred Guarim vai ter o contrato suspenso? Pode ser suspenso para depois que voltar da Colômbia conseguir retornar? Ou não? O Vasco vai rescindir? Vai ficar com um valor solto para contratar outro jogador? Ou vai suspender e quando ele voltar, como vai ser? Vai ter caixa para trazer um jogador de fora e mais o Fred Guarim? Nada, rigorosamente nada explícito. A certeza que a gente tem, como a gente informou inclusive nos programas da semana, tanto no Bom Dia com o JP e com o Emerson, como comigo nos Avenues, é de que o Fred Guarim não vai ficar no Vasco. Agora, saber se ele volta, como disse o JP Escofano no Bom Dia de hoje, é a grande dúvida. Não se sabe se Guarim vai e volta. A princípio, Fred Guarim vai ficar pela Colômbia para tentar resolver o seu problema. Eu hoje falei muito com Marcelo Ferreira, empresário do jogador, e Marcelo Ferreira me escreveu várias coisas. Eu fiz algumas situações aqui que eu acho importante registrar. A primeira, disse Marcelo Ferreira, Fred Guarim necessita desse tempo para estar resolvendo os seus problemas, para poder resolver os seus problemas. Ele tem situações privadas na vida que ele precisa realmente desse tempo. Diz claramente, não é nada financeiro e não há nenhum outro clube, nem houve. Aquela informação do Corinthians, cascata pura, para arrumar a confusão. Zero de interesse do Corinthians, que está numa situação até pior do que a do Vasco em relação à grana. Então o Fred Guarim não é por grana e não é também pela questão envolvendo o outro clube. Se tiver que ficar, vai ficar jogando no Brasil, no Vasco da Gama. Disse ele bastante claro, quer que Fred Guarim não abandone o futebol, que foi algo que foi colocado, que ele poderia realmente abandonar o futebol. Mas Fred Guarim, a princípio, não vai abandonar o futebol e completou, porque ele ama muito o futebol e ama muito o Vasco da Gama. Tem o Vasco da Gama como um clube dos melhores que ele jogou nos últimos 15 anos. E deixou bastante claro numa mensagem final, que eu vou colocar aí postado para você no WhatsApp de Marcelo Ferreira. Disse ele, escreveu, leia, Fred precisa muito dos torcedores nesse momento. Essa é a situação. Agora, se ele vai e volta, até agora, caros amigos, realmente, eu que sou uma pessoa que apuro tanto, que busco tanta informação, nunca tive tanta dificuldade para conseguir ter um desfecho nessa posição. E a gente espera que o Vasco possa também ter algum tipo de
manifestação para a gente entender esse caso. Porque, nesse momento, Fred Guarim não se sabe se vai ou volta, não se sabe se é suspenso ou não, mas a coisa está enrolada. Bom, estamos passando aqui para uma informação. Fred Guarim, a princípio, estará viajando amanhã meio-dia para a Colômbia. A gente não consegue informação por parte do Vasco de que maneira que o Fred Guarim vai viajar, porque não se sabe se o jogador foi liberado, se o contrato vai ser suspenso e ele volta, ou se o Vasco vai rescindir. O que a gente tem que entender é o seguinte: se Fred Guarim pegar um avião amanhã e for para a Colômbia, é mínimo 14 dias por conta da pandemia. Estamos vivendo uma época diferente em que as pessoas não podem ficar indo e vindo, batendo e voltando, então pelo menos 14 dias na Colômbia. Fora o trâmite do governo colombiano que exige para a saída do país um novo exame, aí demora mais um pouco. Não sei se o Vasco vai aguentar isso. Talvez aí mais uma semana, poderia até suportar, mas volto a dizer, não conseguimos contato com ninguém do departamento de futebol durante todo o dia, a gente não tem uma posição oficial do clube, mas a posição hoje que a gente tem em relação a Fred Guarim é essa: ele viaja amanhã, meio-dia, para a Colômbia, e olha, pelo menos 14 dias. É saber se o Vasco vai aceitar ou não. Se não aceitar, provavelmente Fred Guarim vai sair do Vasco. Mas, voltamos a dizer, tudo pode acontecer, mas hoje a tendência é que realmente Fred Guarim vá e não volte. Segue o AVNews, tem mais notícia aí na sequência. Alô, meu amigo Flávio Dias e a rapaziada do Atenção Vascaíno, estou passando aqui para deixar um recado sensacional. Se você tem o sonho de jogar futebol e estudar numa universidade americana, o momento é agora. Entre em contato conosco aqui pelo WhatsApp que está na sua tela e nós vamos dar a você todas as informações, um passo a passo de como você pode realizar esses seus sonhos. E você, quem sabe, possa fazer parte aí do time campeão da Leão Esportes. A partir de agora, o seu sonho de jogar futebol e de estudar nos Estados Unidos, numa universidade americana, pode se tornar realidade. Entre em contato com a gente, eu mesmo vou atender você, vou conversar com você e a gente vai aí direcionar os seus passos para que você consiga, a partir de muito em breve, vir para os Estados Unidos, jogar futebol e estudar numa universidade americana. A gente se vê por aqui. Um abraço. E para encerrar esse AVNews, 3 informações e depois os abraços. A primeira informação: o torcedor do Vasco acho que ficou feliz. Uma notícia que o torcedor do Vasco celebrou. William Maranhão, volante que não caiu nas graças da massa, está indo para o Atlético Goianiense. Rescindiu o contrato com o Vasco, fez um acordo e vai para o rubro-negro do Centro-Oeste do Brasil. E o Vasco ainda detém 50% dos direitos federativos do atleta. Se o William Maranhão conseguir ser vendido para algum clube, o Vasco ainda vai ganhar uma grana. A Confederação Sul-Americana de Futebol anunciou hoje a volta da Copa Sul-Americana, dia 27 de outubro. Expectativa agora pelo dia do sorteio para que o Vasco possa descobrir quem vai ser o seu adversário. Lembrando que apenas Vasco da Gama e Bahia do Brasil são as equipes que se mantêm nessa competição. E para concluir mesmo, você está vendo aí a foto que o Vasco colocou no seu Twitter, anunciando o lançamento do novo material da capa, do seu enxoval, da parceria com a capa. No primeiro instante, tudo escuro, né? Tá vendo aí? Tudo escuro. Eu não consegui ver, muitos não conseguiram ver, mas causou ali um rebuliço, ninguém entendeu muito, mas é só aproximar e clarear e você vai ver essa descrição. No dia 3 de agosto vai ser feito o lançamento oficial da nova marca esportiva do Vasco, a capa. Bom, teve gente que gostou. Eu particularmente não achei assim tão interessante não, esse tipo de brincadeira. Acho que é um assunto muito sério para a gente ficar brincando. Brincar que alguns viram, outros não viram, mas tudo bem. Já que são os tempos modernos, talvez eu esteja ficando realmente um pouco velho para entender isso. Acho que isso é algo muito sério, é algo que remete a um passado de glórias e que deveria ser valorizado de uma outra maneira. Mas se é para causar aí, trazer o tal do engajamento, bom, acho que o Vasco conseguiu e realmente no dia 3 de agosto vai ser feito o lançamento oficial. Agora saber como vai ser feito esse lançamento. Quero mandar aqui abraços e mais abraços, hein? Aliás, lembrando a você que você pode ir no Instagram, no @avascaínos, lá no Instagram nosso e da Milena Telhado, a talentosa cantora lá de Barra Mansa. A gente está fazendo uma promoção, você marca 2 amigos e participa de um sorteio que vai acontecer no dia 21 de julho. No dia 21 de julho, um mês antes do aniversário do Vasco da Gama, você vai ganhar
um álcool gel, igualzinho aquele que está ali atrás, e uma máscara do Vasco da Gama, você estará concorrendo. O prêmio já está em nossas mãos. E hoje ela me mandou um áudio muito bacana de um amigo lá de Barra Mansa, o Felipe, admirador do meu trabalho. Muito obrigado, Felipe. E também ao seu irmão Pedro. Felipe e Pedro, alguém sabe por quê, vascaínos? Por conta de Felipe e Pedrinho, os dois irmãos. Quero mandar também um abraço para o Anderson Albernaz, que nos segue em todas as redes sociais. Muito obrigado, faz aniversário hoje, um grande abraço. Quero mandar um abraço também ao Luciano dos Santos Falco, ao Robson Alves, e também mandar um abraço ao cantor Jonathan Carlos, que hoje me ligou, bateu um papo. Muito obrigado aí, gostando muito do debate, que vai acontecer de novo domingo. A gente vai conseguir reunir o Calheiros e o Vaguinho de novo, não vai dar certo. Ao Ronan Lírio, que também mandou uma mensagem hoje, agradecido, feliz da vida pelo podcast, que está lá no Spotify e demais agregadores. Podcast com a Aline Nastari, com o Hugo Lago, a Aline Nastari do Esporte Interativo e o Hugo Lago da Rádio Globo. A gente bateu um papo sobre Vasco, foi muito bacana o nosso papo. E o Diogo Ferreira pediu para eu lembrar aqui que o Heitor é um menino pequenininho que viu o troféu Ramon de Carranza na sala de troféus do Vasco e ficou alucinado. Disse que o Vasco tem um troféu grandãozão. É isso aí, Heitor. E tem muitos mais. E muitos virão e você vai ver muitos deles. É isso aí, gente. Final de semana chegando. Amanhã a gente vai ter o nosso podcast, que hoje já está no Spotify e demais agregadores. E domingo, a nossa live. A gente vai bater um papo, eu, Emerson Rocha, JP Escofano, com essas duas feras. O Vaguinho e o nosso Alex Calheiros. A gente vai bater um papo sobre Vasco. Não sei o que vai acontecer. Eu já vou preparado que as crianças vêm, ó, de trava alta na minha canela. Um grande abraço para todos vocês, um ótimo final de semana, bom final de sexta-feira. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!